Bom dia a todos. Estamos aqui reunidos para mais uma reflexão, um estudo, hoje sobre o Livro dos Espíritos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco hoje e sempre, e também nessa manhã. Então vamos iniciar por uma oração, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, cumprimentando o nosso anjo da guarda, nosso Espírito guardião, e pedindo ao nosso Mestre que nos amplie o nosso canal de entendimento, que nos abra o coração para que possamos absorver tudo aquilo que vai ser dito hoje nesse estudo. Esteja conosco, nos protegendo, nos abençoando e nos inspirando. Que assim seja, graças a Deus. Então, o livro de hoje é o Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, que é a parte das leis morais, no capítulo 5, das questões 718 a 727, que fala sobre a lei da conservação. Esse capítulo, que está inserido na parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais, fala sobre o dever que o homem tem em relação ao seu corpo, sobre as privações voluntárias, sobre a mortificação do corpo, sobre a alimentação. E é sobre isso que nós vamos refletir um pouquinho hoje. Lembrando que o homem, ele está encarnado com o objetivo de evoluir. Evoluir do ponto de vista moral e intelectual. Intelectualmente falando, nós sabemos que o homem já evoluiu muito, né? Houve uma revolução industrial, já chegamos no espaço, né? Uma revolução do microcosmos, no conhecimento do corpo humano. Realizações fantásticas foram alcançadas. Mas ainda falta bastante em relação ao desenvolvimento moral, né? Que é o mais importante para o espírito. O espírito, ele encarna para aprender com conhecimento, crescer em conhecimento e crescer em moralidade. E o que é a moral, né? Moral, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 626, é a regra do bom proceder. É a forma como o homem consegue distinguir o bem e o mal. E ele vai assim, a cada encarnação, através das suas experiências no plano material, nos seus erros e acertos, ele vai aprendendo o que é certo e errado e vai evoluindo assim moralmente. De onde se conclui que o corpo humano, ele é um instrumento nessa jornada de evolução, né? E então o estudo de hoje vai ser sobre isso, como o corpo é importante e como ele deve ser lidado, encarado durante essa jornada. Segundo o Espiritismo, a alma é prisioneira do corpo. Acabamos de dizer que o corpo é o veículo para que a alma atinja a perfeição através das suas experiências. Então, enquanto o homem não atinge a perfeição, ele vai reencarnando no planeta sucessivas vezes, até que ele vai atingir essa perfeição, ele vai se tornar um espírito perfeito. Então, a cada encarnação, ele precisa de um corpo. Pela lógica, esse corpo nos é concedido, né? Nós ganhamos esse corpo quando nós encarnamos. Portanto, ele é um bem divino. Ele nos foi dado pela misericórdia divina para nós nos desenvolvermos. Então, ele não é nosso. Nós somos depositários desse corpo. Portanto, nós temos deveres para com ele. Enquanto esse corpo estiver em boas condições, nós teremos mais tempo com ele aqui na Terra. Teremos uma oportunidade otimizada para o nosso trabalho. Então, nós temos obrigação de cuidar do nosso corpo para podermos realizar bem o trabalho que nós fizemos, nos decidimos, nos organizamos no plano espiritual para realizar aqui encarnados. Essa é a ideia da lei de conservação. Por isso que nós tememos a morte, porque é uma forma que nós temos de elevar ao máximo essa nossa encarnação. Não adianta antecipar a volta para o plano espiritual. Qualquer chance que nós tivermos de levar ao máximo é o melhor, porque se nós anteciparmos, quando nós voltarmos para o plano espiritual, isso se não for uma forma de suicídio, que a gente sabe as consequências, nós vamos voltar lá para trás na fila, aguardando uma nova oportunidade de encarnação para terminar a tarefa que não foi cumprida. Então, começamos com a primeira pergunta, que é a questão 718.
A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? E a resposta é sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Que é o que nós estávamos falando, né? É dever do homem cuidar do seu corpo, porque ele é seu instrumento de trabalho. Vejamos que não é apenas o trabalho físico, mas o trabalho de melhoramento moral também, que é a principal razão de nós estarmos encarnando aqui sucessivas vezes. É nosso dever. Quando nós não cumprimos com o nosso dever, isso fica inscrito na nossa consciência, que nós temos uma consciência que ela é alinhada com a lei de justiça, amor e caridade. Quando nós nos afastamos dessa lei, isso fica registrado na própria consciência. Não precisa um Deus externo lá nos julgando, não. Ele já coloca isso na nossa consciência profunda para a gente. Nós temos isso dentro de nós, essa capacidade de discernir o certo do errado, o bem do mal. Só que nós precisamos ir trazendo isso para a consciência, para que nós possamos tornar isso um hábito, um automatismo, fazer isso sem dificuldade no nosso dia a dia. Esse é o processo de aperfeiçoamento. Então, Chico, né, ele relata, nós temos relato também no Céu e Inferno, dos espíritos que quando desencarnam e não cumpriram aquilo que estavam, que haviam decidido, que haviam programado para a sua encarnação, eles se sentem profundamente tristes. Essa é a maior tristeza deles, porque eles não fizeram o que deveriam fazer. Eles se arrependem e começam a se preparar para uma nova encarnação. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo. Paulo de Tarso dizia, meu corpo é o vaso sagrado. Pedro dizia, o corpo é o tabernáculo divino. Então, realmente, o nosso corpo, ele é um bem divino. Nós temos que cuidar dele. E daí vem a pergunta 719. Merece censura o homem por procurar o bem-estar? Quer dizer, essa coisa de procurar, né, cuidar do corpo, de se exercitar, de uma alimentação melhor, de passar, sei lá, cremes, enfim, de cuidar do corpo, isso está certo ou isso é censurável? A resposta dos espíritos: é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguida às custas de outrem e não venha diminuir-vos as forças físicas nem as morais. Em outras palavras, é natural a gente querer cuidar do corpo, é natural a gente procurar o que é bom, contanto que seja de uma forma honesta, sem prejudicar ninguém, respeitando a ética, a moral, não há problema algum. O problema é o abuso, é o excesso. É quando você prejudica alguém para você obter alguma vantagem. E nós colocamos nessa mesma questão o excesso do trabalho, porque às vezes nós nos dedicamos excessivamente ao trabalho para obter uma remuneração maior, para conseguir mais bens, para ter mais bem-estar, e isso acaba fazendo mal para o corpo. E é o que ele fala, né? Desde que não seja conseguida às custas de outrem e não venha diminuir-vos as forças físicas nem as morais. Isso acaba sendo um suicídio indireto, porque nós estamos trabalhando excessivamente, desgastando o nosso corpo, e isso vai acabar encurtando a nossa encarnação. Daí vem a pergunta 720. São meritórias a Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Isto é, você se privar de alimento, privar de satisfações, privar, por exemplo, de sair, as promessas, né? Não vou deixar de comer chocolate durante um ano, ou vou parar de ir à praia, enfim, alguma coisa que você resolva fazer um sacrifício com o objetivo de apressar a sua evolução espiritual. A resposta dos espíritos: fazei o bem a vossos semelhantes e mais mérito tereis. Nessa questão, os espíritos dão o tom. Todo tipo de privação que a pessoa se autoimpõe, né, uma privação voluntária, ela só tem valor quando ela é útil. E aí nós temos no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, uma referência a isso, que diz assim:
Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. Haverá mérito em procurar alguém, aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? É a mesma pergunta. E a resposta: a isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício, não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Eles estão dizendo que não tem nenhum valor quando você faz isso só como sacrifício, porque não é útil para ninguém. É útil quando você faz isso para beneficiar o outro, como caridade, que é reforçado na questão 720A. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Sim, há. A privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe tem em excesso para dar aos que carecem bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrisão. Nesse sentido, é aquilo que nós falamos. Se eu estou fazendo por fazer, eu estou fazendo por vaidade, para sentir que eu sou capaz. Eu faço porque eu sou forte, eu me mortifico. Não tem nenhuma utilidade. A utilidade, quando você se priva do gozo das coisas inúteis e usa o seu tempo, o seu dinheiro para coisas mais úteis, ou quando você tira do que você tem excesso para dar a quem precisa. No próprio Evangelho, ainda no capítulo 5, ele diz mais sobre isso, como que a gente pode se privar de uma forma meritória. Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para alívio do próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes amansar de infecta, levar a consolação. Vós que sujais as mãos delicadas, pensando chagas. Vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que apenas é vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso vosso cilício. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que é muito melhor quando a gente faz um sacrifício para o outro, porque a gente está aliviando a dor do outro. Então, muito mais do que eu carregar pedra, é mais importante que eu ajude o outro a levar a pedra para construir a sua casa, porque tem uma utilidade. Tudo na lei divina se alinha com a lei de justiça, amor e caridade. Então, sempre que nós pensarmos em sofrimento voluntário, pensarmos que deve ser o voluntariado. Então, vamos descobrir até que, em vez de causar sofrimento, ele causa alegria, muito pelo contrário. Então, para terminar, se desapegar de tudo que é gozo inútil, porque aumenta o apego do homem pela matéria, assim a alma se eleva, se espiritualiza, e se privar de algo para dar a quem precisa. E é nesse contexto que vem a pergunta seguinte, que é sobre a mortificação do corpo, que é a questão 721. É meritória a vida de mortificações ascéticas que desde a mais remota antiguidade teve praticantes no seio de diversos povos? E eles respondem: procurai saber a quem ela aproveita e sabereis a resposta. Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo. Privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Então, lembrando que místicos e religiosos ao longo dos séculos, eles praticaram o ascetismo. Ainda há quem recomende a prática do ascetismo, né? Alguns até mais rígidos. O que é isso? É você dormir na madeira, é você colocar o cilício, que é como se fosse uma cinta na perna com pregos, né? Que ficam alfinetando na carne, às vezes fazendo sangrar. Você se dá chibatadas. Existem diferentes níveis, obviamente.
Mas essas práticas ascéticas, mesmo as mais leves, o que os espíritos dizem é que é a mesma coisa. Elas são egoístas se elas forem só para a pessoa sentir que está fazendo um sacrifício. Isso é vaidade. E, pelo contrário, elas podem até atrapalhar, porque elas fazem mal para o corpo. Elas desgastam o corpo e elas o impedem de fazer o bem. Então, elas não têm nenhum valor, né? É egoísmo, novamente, é egoísmo. E eles condenam essas práticas. Eles ressaltam que a privação ideal é fazer a caridade, fazer pelo outro. Essa sim é útil e proveitosa à evolução do homem. Se você pensar bem, essa automortificação, ela é uma forma de encurtar a vida, então ela não deixa de ser um suicídio indireto. Isso vai contra, né, a lei de conservação. É lícito maltratar essa vestimenta que nós recebemos com tanto carinho e amor para desempenharmos a nossa função aqui na Terra? Não faz sentido, né? É uma forma de egoísmo, é uma distorção mesmo do pensamento. E aí, da questão 722 a 724, Kardec pergunta em relação à alimentação, que tem a ver com o corpo. E na questão 722, é a seguinte pergunta: será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? Nós sabemos, por exemplo, no judaísmo, de evitar a carne de porco, no hinduísmo, evitar a carne de vaca. Então, eles respondem o seguinte: permitido é ao homem alimentar-se de tudo o que não lhe prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos e, para maior autoridade imprimirem suas leis, apresentaram-nas como emanadas de Deus. Vamos lembrar que quando nós estávamos lá com Moisés, muitos anos antes de Cristo, o povo era muito ainda ignorante em termos de conhecimento das coisas da vida. Então, para você conseguir falar para o povo, muitas vezes, que era um povo muito indisciplinado, era um povo ainda com uma moral bem menos desenvolvida. Então, muitas vezes, você usava aquilo como emanado de Deus para você conseguir que eles respeitassem. No caso, se fazia mal para a saúde, porque determinados alimentos transmitiam doenças, uma própria carne de porco, né? Cisticercose e tal. Então, era para um fim útil você evitar determinados tipos de alimentos. Agora, os espíritos respondem que tudo é lícito, né? Vamos lá. Permitido ao homem alimentar-se de tudo que não lhe prejudique a saúde. Então, tudo é lícito, contanto que não prejudique a saúde, contanto que não faça mal ao corpo que é sagrado. Então, alguns povos dizem que abster de alguns alimentos foi por orientação divina. Isso começou e continuou como uma tradição cultural. E não tem problema se não fizer mal ao corpo, que os espíritos dizem. E aí emenda com a segunda pergunta que Kardec faz na 723. A alimentação animal é contrária à lei da natureza? Que é uma discussão que existe sobre alimentação animal com carne, né? A resposta dos espíritos é a seguinte: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde, para cumprir com a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme a sua organização. Sabemos que há correntes com opiniões contrárias, e o objetivo aqui não é polemizar, e nós nunca devemos menosprezar quem pensa diferente. O que eu acho muito interessante é que os espíritos colocam aqui que a constituição física do homem encarnado, ela é grosseira, ela ainda é carne. Por isso, é natural que o homem ainda precise de carne. Se ele precisar comer carne para ter saúde, para ter forças, ok. Ele não está dizendo é para comer carne. Ele diz que se precisar comer carne, isso não está contra a lei, por causa da sua constituição. Agora, nós sabemos que à medida que o homem vai se espiritualizando, ele vai se sutilizando, ele vai tendo cada vez menos necessidade
de comer carne. Nós sabemos que os espíritos evoluídos, eles não precisam de uma alimentação grosseira, como a nossa. Então, a lei de trabalho e a lei de conservação vem em primeiro lugar. Mas se nós pudermos, ao longo da vida, irmos evoluindo e não precisarmos mais de carne, isso vai ser bom, que nós vamos poupar os nossos irmãos animais, né? É uma questão também individual, mas eles dizem que não é condenável. E a questão 724 pergunta, é uma variante do mesmo tema, né? Será meritório o homem se abster da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? É uma privação voluntária, só que uma privação voluntária da alimentação. Vou parar de comer carne para ser agradável a Deus. De novo, a resposta, que é qualquer privação só é útil quando ela é séria e ajuda alguém. Eles dizem, sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, só há mortificação, havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. De novo, se privar por sacrifício é egoísmo e vaidade. Privar-se em benefício de alguém. Então, por exemplo, eu vou parar de comer carne, aquela carne que eu comprava, eu vou dar para alguém que está passando fome, né? Eu vou deixar de fazer o meu supérfluo para ajudar alguém. Tudo tem que ter um fim e uma utilidade. Parar de comer algum alimento só pelo sacrifício, como se faz ainda em algumas promessas, a fim de adiantar a sua evolução espiritual, eles colocam de uma forma bem incisiva. É uma hipocrisia. Eles são taxativos, não tem nenhum mérito se não for para ajudar alguém. E aí nós vamos para uma outra questão, que é a questão 725. Kardec pergunta, que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? Os espíritos, eles respondem de uma forma séria e enfática. A que propósito semelhante questão? A Deus não pode agradar o que seja inútil, e o que for nocivo será sempre desagradável. Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para ele a alma. Então, nenhum tipo de mutilação, seja no homem, seja dos animais, é bem-vinda, porque ela é desagradável, ela é nociva, ela faz mal ao corpo. Então, muito pelo contrário. O que é bom é fazer o que eleva a alma a Deus, aquilo que faz bem os sentimentos, que faz aumentar o amor. A melhor forma de agradar a Deus é sempre a caridade. Nenhuma mutilação tem valor, muito pelo contrário. Na questão 726, Kardec vai um pouquinho além. Nós vimos falando das privações voluntárias, aquelas que nós nos impomos. Aí ele pergunta assim, eu gosto dessas perguntas, que o Kardec ele sempre explora todas as nuances, né, todos os lados das questões. Visto que os sofrimentos desse mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, dar-se-á também que nos elevam aqueles que nós mesmos criamos? Em outras palavras, se os sofrimentos nos elevam, vou criar sofrimentos para mim mesmo, para me elevar mais rápido, para me adiantar? É uma ideia, né? Da mesma forma, eu me privo voluntariamente para me adiantar, então, e se? Eu já aprendi que não adianta eu me privar, mas e se me autoimpuser um sofrimento? Resposta dos espíritos. Os sofrimentos naturais são os únicos que vos elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem quando não concorrem para o bem do outro. Então, os espíritos aqui reforçam que não adianta tentar se adiantar criando sofrimentos para si mesmo. Os únicos que nos elevam são os sofrimentos naturais, as provas, as expiações que já estão na nossa programação encarnatória, porque elas vêm de Deus. Elas estão alinhadas com a lei. Na resposta, eles falam no Livro dos Espíritos, eles dão exemplo de faquires, fanáticos de seitas, porque eles dizem que assim eles abreviam as suas vidas. Então isso não só não é bom, é ruim. Não adianta tentar apressar nada. Os sofrimentos têm o seu tempo, que é o tempo de Deus. Aí nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre o mesmo tema. Grande distinção cumpre aqui se faça. Pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhe aumenteis o volume,
já de si por vezes tão pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo o que de vós exige ele. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, porque necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir, veja bem, uma contravenção, é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Enfraquecê-lo, usai, mas não abuseis, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Então, ele fala junto da questão da mortificação, né, que nós já falamos, das mutilações, mas ele fala de se impor sofrimentos. Não temos que nos impor sofrimentos. Já temos a nossa cota, a nossa carga de sofrimentos para essa encarnação. Então, nós temos que dar conta delas, desses sofrimentos, desses desafios, sem queixumes. Essa é a nossa responsabilidade. Mas aí, Kardec vai um pouquinho mais além. Ele fala não só de si mesmo, mas dos outros. Uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários, que nenhuma utilidade tenham para outrem, devemos nos cuidar e preservar-nos do que prevejamos ou nos ameacem? Tudo bem, nós não devemos criar sofrimentos voluntários, que não têm utilidade para outros. Mas devemos então prevenir, evitar sofrimentos que nos ameacem, né? E a resposta dos espíritos: contra os perigos e os sofrimentos é o que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Então, nós temos o instinto de conservação para nos proteger. Não é para eu estou aqui, então eu vou deixar, veio o sofrimento, eu não vou fazer nada. Não, eu tenho que usar todos os meus recursos da minha inteligência para diminuir o meu sofrimento e para evitar os perigos, né? Foi para isso que Deus nos deu inteligência. Novamente, no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele fala: as provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências dos males que não lhe seja possível evitar, em perseverar na luta e não se desesperar, se não é bem sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Então, ele vai explicar isso que fala. Ele usa a sua inteligência para diminuir o seu sofrimento. O mérito está que aquilo que não tem solução, o que não tem remédio, remediado está, que o homem aceite com resignação e sem se queixar, sem se revoltar, sem reclamar. Mas ele tem que usar, sim, a inteligência para melhor viver, para se proteger, para ter uma resposta a cada situação. Enfim, nós temos a obrigação de adotar todas as medidas para amenizar o sofrimento, cuidar do corpo e nos proteger. Eles terminam por dizer que muito melhor é fustigar o espírito e não o corpo, mortificar o orgulho e sufocar o nosso egoísmo. Assim faremos muito mais pelo nosso adiantamento. E refletindo, né, sobre o que nós falamos, que nós devemos cuidar do corpo, não devemos nos impor privações voluntárias, sofrimentos inúteis, muito pelo contrário, nós devemos nos privar em ajudar o próximo, né? Eu parei para refletir sobre esse momento que nós estamos vivendo, o momento da pandemia, né? Nós já estamos com um ano de pandemia, voltando agora a ter um agravamento dos casos. E aí eu fiquei pensando, né, nesse contexto, o que nós podemos fazer que esteja alinhado com a lei da conservação, com o que nós acabamos de estudar. Nós estamos num momento de transição para o mundo de regeneração, onde o joio está sendo separado do trigo, né? E nesse momento é esperado de nós, cristãos, espíritas,
que nós façamos o nosso testemunho de fé, nossa tomada de posição. E essa tomada de posição, ela uma vez foi uma palestra da nossa colega da casa, Cristine Costa, que falou, né, de nós nos comprometermos com o trabalho no bem, oração e autoconhecimento. E nesse contexto, a gente pode cuidar de nós mesmos, cuidar do nosso corpo, com uma atividade física que não nos imponha riscos, quando for permitido, caminhada em ambientes abertos, né, sempre respeitando o distanciamento, uma atividade física em casa que seja, uma alimentação mais saudável, de repente começar a procurar uma alimentação natural. Eu estou tentando agora me aventurar pela alimentação natural, explorando receitas, com esse tempo que eu estou em casa, descobrindo os leites vegetais que são deliciosos. E a pessoa se dedicar como mesmo um hobby, porque nesse momento é um momento de mindfulness. Nós estamos presentes no momento e fazendo coisas que são boas, inclusive para o nosso corpo. Cuidar do nosso mental. Quem sabe começar a meditar 5 minutos, um pouquinho todo dia à noite, ler bons livros, evitar a poluição mental, aquilo que nos coloca numa vibração negativa, filmes violentos, negativos, né? O excesso de mídia, que também nos coloca nessa posição de temor e de pânico, porque com a nossa vibração ruim, estamos deixando de contribuir para elevar a vibração do planeta, né? Começar a fazer vibração. Isso nós já somos estimulados na Casa Espírita desde o início, de vibrar um pouco todo dia, vibrando luz, vibrando paz, harmonia pelo planeta, ajudando a limpar um pouco essa psicosfera que está tão pesada. E desenvolver o nosso espiritual, assistir palestras espíritas, ler livros espíritas, estudar a Pêntade Kardeciana, né? Ler os livros que nós não lemos ainda, se inscrever nos cursos da casa. Por exemplo, eu me inscrevi no curso do Céu e Inferno para estudar um pouco mais, um livro que eu não tinha lido muito. São cursos gratuitos que a casa oferece, né? E que nesse momento você não está só aprendendo, como você está com aquele grupo numa vibração diferenciada, você se reequilibra, né? E conforme nós lemos ao longo de todo esse estudo, começar uma atividade de voluntariado, fazer algo pelo outro, abrir mão do seu tempo para ajudar o próximo, que não é só dar esmola, né? A gente pode ajudar de diferentes formas. Também nós temos várias oportunidades de voluntariado na casa, temos um curso também de atendimento fraterno, e aí podemos entrar em contato com a casa até para nos informar, temos o site com todos os trabalhos voluntários que nós quisermos nos engajar, procurar a direção da casa. Então, aproveitarmos esse tempo para desenvolver o nosso corpo e o nosso espírito, né? E eu gostaria de concluir esse estudo de hoje com 2 passagens. Uma do livro Saúde, que é a autoria de Miramês, psicografia de João Nunes Maia, que diz assim: se a tua ambição for somente evolução espiritual, desgastando o corpo físico para ganhar o mais além, poderá errar o roteiro da verdadeira felicidade, pois todos os instrumentos do espírito devem ser cuidados com atenção e carinho. Então, conforme nós falamos, né? Não vamos errar o roteiro, não. Vamos fazer da forma certa. E, para encerrar, eu gostaria de encerrar com esse livro que eu gosto muito, Um Modo de Entender, do Espírito Hamed, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, que é o primeiro capítulo chamado Reprogramação, que ele diz assim, vou ler só um pouquinho. Nasceste no lar de que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização.
Teus parentes e amigos são as almas que atraíste com as tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes, são as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta, busca o bem e viverás melhor. Eu acho essa mensagem muito linda para nós encerrarmos esse estudo, essa reflexão de hoje, porque o nosso destino está nas nossas mãos. Nós podemos empenhar todos os nossos esforços para aliviar os nossos sofrimentos, para buscar o bem-estar de uma forma útil, honesta, ética, moral. Reprogramar a nossa vida, tornar a nossa vida mais útil, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa família, da nossa casa, da nossa alimentação e cuidar do próximo, desenvolvendo o amor em nós. Acho que essa é a mensagem que fica, que é a lei de conservação, que nós façamos o melhor das nossas existências. E assim nós seremos certamente mais felizes no nosso dia a dia, já aqui na Terra. Então nós vamos encerrar esse nosso estudo com uma oração, agradecendo, antes de tudo, ao nosso Pai, o nosso Criador, que nos criou, nos deu esse corpo maravilhoso, essa oportunidade de aqui estarmos. Nós lutamos tanto para conseguir essa encarnação. Agradecemos por tudo, tudo, Pai. E agradecemos pela ajuda que nós temos dos bons espíritos, do nosso Mestre Jesus, dos nossos espíritos guardiões, que são incansáveis em estar ao nosso lado, nos amparando. Pedimos a tua ajuda, a ajuda do nosso Mestre amado, que nos ampare, nos dê força e nos sustente nesses dias em que estamos, dias difíceis, mas que sabemos são tão importantes para chegarmos no mundo de regeneração. Estamos a caminho. Que o Senhor nos ampare, nos proteja, nos guarde durante essa semana e nos inspire para que possamos praticar tudo isso, aquilo que aprendemos. Que assim seja. Graças a Deus. Paz e bem a todos.